E dentro do item 7, tem algo muito importante para mim, que é o poder do não. Qual é a restrição que impede o seu negócio de escalar agora? Você está agindo como CEO da sua própria empresa ou você é apenas um funcionário muito ocupado dentro do seu próprio negócio? Aquela pessoa que está sempre fazendo, mas ela não está pensando de forma estratégica dentro do negócio. A diferença entre os dois não está no cargo, mas sim no foco que você quer dar dentro do seu negócio. E hoje eu quero trazer aqui um checklist que eu utilizo para poder escalar o meu negócio para mais de 8 dígitos. Um negócio no qual eu tenho uma rotina, um negócio no qual eu tenho um checklist, que são simplesmente 10 perguntas fundamentais que, apesar delas serem simples, elas me ajudam todos os dias a transformar a forma como eu conduzo o meu negócio. E se por algum motivo você caiu de cabeça nesse vídeo e não me conhece, meu nome é Vitor Peixoto, sou um dos sócios e fundadores aqui da Turbo, uma empresa que torna a vida de quem quer vender online mais fácil e rentável. O nosso negócio hoje fatura mais de 1,5 milhão, tem mais de 300 clientes aqui dentro da nossa base. E cara, pra gente começar esse bate-papo, sem dúvida, eu preciso trazer que você precisa ter uma mentalidade completamente diferente em relação ao seu trabalho. O seu trabalho como CEO, de fato, não é sair executando tudo aquilo que você enxerga e quer de fato resolver, porque se você fizer isso, você provavelmente vai se enfiar dentro da operação, você vai colocar a mão na massa, você vai talvez executar igual ou melhor do que aquela pessoa que está do outro lado, mas você não quer isso. Você quer de fato remover obstáculos para que as pessoas que estão dentro do seu time, de fato, elas façam a coisa acontecer. E aí sim, o seu papel é voltar para a parte estratégica, entender os obstáculos e a partir desse entendimento, aí sim você vai entender para onde você vai caminhar a sua empresa. Então, entendendo isso, né, o princípio fundamental, o primeiro item que a gente precisa entender, o primeiro item desse checklist é de fato você responder a seguinte pergunta: qual é a restrição que impede o seu negócio de escalar agora? Então, se eu estivesse conversando com você e estivesse fazendo essa pergunta, eu olharia provavelmente para duas principais áreas que elas são as fundamentais dentro de qualquer negócio. Ou você está com um problema de geração de demanda, ou seja, você está precisando crescer, ou você está com um problema de capacidade dentro da sua operação. Você está tendo gargalos operacionais dentro do seu negócio. Todo o restante que a gente está conversando e for conversar, eles vão se encaixar dentro dessas duas etapas. E aí você vai precisar entender, dentro da sua área de aquisição, dentro da sua área de operação, aonde está travando o seu negócio. Então, o primeiro item que a gente tem que avaliar enquanto CEO de uma empresa, dentro do nosso checklist, é: o que trava o meu negócio hoje? Ele está relacionado mais à geração de demanda ou ele está relacionado, de fato, a gente entender sobre a parte operacional, gerar valor para o cliente, entender mais o cliente, entender as rotinas que, de fato, geram valor e que entregam mais valor para quem está do outro lado. Então, esse é o pilar fundamental. E olhando dentro da área de geração de demanda, o que é importante a gente entender é, dentro do funil de vendas, o que está quebrando? É eu gerar mais oportunidades ou é eu converter mais oportunidades? Ou é eu pedir mais indicação? O que é o problema que a gente tem hoje? E dentro da operação eu tô tendo mais problema no onboarding, eu tô tendo mais problema dentro dos 3, 4, 5 primeiros meses que o cliente está comigo, é o alinhamento de expectativa que o time vendeu com uma intensidade muito alta, alinhou muita expectativa e quando chegou na operação, a gente não está conseguindo suprir essa necessidade. Então, quando a gente olha para isso, o primeiro pilar fundamental é a gente entender com clareza o que está travando a nossa operação hoje. O segundo item que está dentro do meu checklist, ele é o entendimento sobre você identificar o problema e você começar a alocar recursos para resolver esse problema. Ou seja, eu identifiquei que o meu problema dentro da minha empresa é o crescimento. Eu cheguei no momento que eu estou estabilizado no crescimento e a partir de agora eu não estou conseguindo crescer. O que é importante a gente entender? Que ou eu vou destinar o recurso financeiro para melhorar, para investir em aquisição, em tráfego, em pessoas, ou eu vou dedicar horas das pessoas ou do meu tempo para construir um processo que ele seja um processo para poder escalar. E aí, quando a gente olha para esse ponto fundamental, a gente tem que pensar: quanto tempo é necessário para eu mensurar que esse resultado ele está mudando? Porque a maioria das pessoas erram, e eu também errei lá atrás, é justamente porque eu estava pensando em, beleza, eu sei o problema que eu tenho que resolver, só que eu não dava tempo para eu conseguir mensurar o impacto daquilo. É muito comum dentro da área de performance, é muito comum dentro da área de tráfego, por exemplo,
a gente ter o período de teste. Por que que quando a gente olha para dentro de outras áreas, a gente não tem um período de teste, o período de entendimento? Por que que quando a gente define um problema e a gente vai pensar na solução e a gente define qual vai ser a solução, a gente não define o tempo que a gente vai observar se aquele comportamento ele vai mudar? Então, o primeiro passo que você tem como CEO é entendimento do problema, e o segundo passo que você tem que ter dentro desse checklist diário de trabalho é entendimento de como você vai alocar e quais são os recursos que eles vão ser alocados dentro da sua empresa. E o terceiro passo que a gente pensa como CEO de uma empresa é o nosso calendário. Você não é um bombeiro que simplesmente recebe uma ligação, vai lá e resolve um problema. Isso não quer dizer que você deve se afastar da sua operação. Muitas pessoas vendem por aí que é importante você estar no estratégico, você só ficar no estratégico e pronto, isso resolveu a minha vida. Deixa eu só simplesmente pensar para onde a empresa vai. Não é isso que eu estou trazendo aqui. E é muito importante você pensar nessa jornada o quanto de tempo você vai destinar para a parte operacional, o quanto de tempo você vai destinar para a parte estratégica. Porque quando você faz isso, você nitidamente e intencionalmente, você está alocando a parte mais importante do seu recurso, que é o tempo, no que gera mais alavancagem para dentro da sua empresa. E como CEO, sem dúvida nenhuma, você tem que pensar no seu calendário. E algo que eu faço aqui dentro da empresa e dentro do meu checklist que eu sempre reviso para ver se eu estou fazendo as coisas estratégicas, uma das partes, né, que é esse terceiro ponto, é pensar no meu calendário uma vez por semana e no meu calendário diariamente. E quando eu penso em pautas mais estratégicas, como por exemplo o acompanhamento de um comitê, que ele é tático, ele é um negócio sobre a gente pensar em como que a gente muda, o como executar as coisas, ou seja, pensar num processo junto com o gestor, junto com alguma coisa, isso está dentro do meu calendário, porque isso impacta definitivamente o meu negócio. Então olhe para esse ponto, porque tudo se trata de calendário. Inclusive, quando você traz esse mindset para dentro do seu time, isso muda completamente a forma como as pessoas dão prioridade e como elas se organizam dentro desse dia a dia. E aí, indo para o nosso item número 4, sem dúvida nenhuma, na agenda do CEO, você precisa pensar em como você cria ativos para dentro da sua empresa. O que é a criação de ativos? Nada mais é do que construir processos, produtos ou itens que vão gerar mais rentabilidade para dentro do seu negócio. O que eu quero dizer e quais são os exemplos claros que eu estou criando aqui dentro da nossa empresa hoje? A gente opera um produto chamado UGC Creator, no qual a gente entende que para gerar mais vendas dentro dos e-commerce, nós precisamos de anúncios sem cara de anúncio. Por muito tempo, a gente operou isso via planilha, via um script dentro aqui do Docs, a gente operou sobre vários modelos que eles de fato não geram ativos, não geram inteligência, não geram valor, não só para a gente, mas para os nossos clientes. O que a gente fez? Hoje, com o IA, a gente está desenvolvendo um SaaS no qual eu consigo operar dentro desse SaaS para eu conectar o cliente, o creator e a minha própria operação. Isso é estrategicamente pensado para que tenha dentro da minha agenda um momento de acompanhamento, porque além de estar desenhando isso, além de estar criando, não sou eu que estou indo lá fazer o código na prática. Eu estou aqui direcionando para que isso seja um ativo estratégico dentro da empresa. E por outro lado, um outro ativo que a gente está criando é o investimento que eu estou fazendo dentro do negócio, além de anúncio, além de várias outras coisas. Hoje a gente dentro da Turbo está criando os nossos ativos de OH, ou seja, além de ter a mídia do Facebook, do Google e de várias outras plataformas, nós estamos criando a nossa própria mídia. Nós estamos instalando telas dentro de vários elevadores e aí as pessoas vão poder comprar através da gente ou não um espaço dentro daquela tela. Isso é estrategicamente pensado para que a nossa rotina ela seja uma rotina pensada em criação de ativos de médio, curto e longo prazo. E quando a gente olha para o nosso quinto ponto, é que não só fazer um bom planejamento, o CEO ele precisa ser o detentor daquelas métricas principais da empresa. Quando eu falo de métricas, eu estou falando aqui de indicadores. Os indicadores principais de uma companhia, sem dúvida, eles vão partir de receita, custo e lucratividade do negócio. Então,
Operacionalmente, você vai precisar parar e analisar esses números. Isso é parte do seu trabalho, o entendimento, a leitura, o acompanhamento desses números, o desdobramento do plano de ação sobre o atingimento ou não sobre aquele resultado. Então, como CEO hoje da empresa, uma vez por mês eu paro aqui dentro da companhia, entendo os números e entendo, opa, o que eu preciso melhorar dentro desse número aqui, dentro da minha parte de receita, o que eu deveria fazer, como eu deveria melhorar a receita. Ah, eu melhoro fazendo isso, isso e isso. Quem que deve ser o responsável? Quando que essa pessoa deve me entregar? Qual que é o período de avaliação? Lembra que a gente falou no item anterior sobre a importância de você pensar sobre o prazo, sobre o calendário, sobre a priorização, justamente porque a gente pensa sobre essas métricas e que, enquanto CEO, você precisa dominar para você conduzir o seu dia a dia. Porque dentro dessa rotina de dia a dia, existe uma coisa que o item 6 ele traz pra gente, que é liderar com clareza. Ou seja, as pessoas que estão com você, elas sabem exatamente para onde você está indo. E aí, para isso servem os rituais, ou seja, a missa não acontece todo domingo à toa. Os ritos que acontecem ali, eles servem para reforçar a fé. Dentro de uma empresa, quando a gente tem o ritual de abertura, de acompanhamento, que são as dailies, e do fechamento, esses ritos, eles servem para reforçar para onde a gente está indo, ou seja, quais são os números, quais são os indicadores que a gente deve acompanhar no dia a dia, mas também eles devem reforçar a cultura do nosso negócio. Então, de forma direta, você precisa pensar nos indicadores, mas você precisa de ter um time que vai estar batendo o bumbo, como a gente fala aqui dentro, acompanhando esses indicadores, dando clareza para onde você está indo. E dentro do item 7, tem algo muito importante para mim, que é o poder do não. Por muito tempo, eu fui o líder que toda hora alguém me chamava, eu sempre estava disponível para resolver aquele problema. E aí existe uma diferença muito grande entre você estar disponível para ouvir e uma disponibilidade para executar. Ou seja, se eu vim aqui dentro do meu calendário, me planejei, opa, agora eu tenho que gravar YouTube, depois eu tenho uma reunião estratégica com um produto que a gente está lançando, depois eu tenho o meu planejamento estratégico. Alguém me ligou, cara, eu preciso disso, entender isso, tudo bem. Eu entendi, mas eu direcionei para aquela pessoa executar, ou então eu peguei e aloquei dentro do meu calendário um outro momento. Então, o poder do dizer não dentro do nosso calendário aqui, quando eu olho para isso, é fundamental que eu entenda fielmente se eu estou cumprindo aquilo que eu planejei, porque provavelmente aquele planejamento anterior, ele era uma prioridade para eu chegar no meu resultado. Então, o entendimento do calendário ele é essencial para eu definir prioridade, mas também para eu falar não. E o meu 8º item, que ele é um item que por muito tempo eu deixei de olhar, mas que eu deveria ter mais clareza, é o entendimento sobre fluxo de caixa. Ou seja, olha que conceito bobo. Se eu hoje invisto no Facebook para adquirir leads e se eu faço meu cliente pagar daí 30 dias e o meu cartão de crédito também bate em 30 dias, quer dizer que eu praticamente não vou gerar caixa no meu primeiro mês. E eu, quando vou fazer um planejamento de crescimento, eu preciso pensar nesses desencontros de caixa. Porque se eu não fizer isso, provavelmente eu quero ano que vem chegar em 3 milhões, mas se eu não chegar em 3 milhões, ou se eu quiser chegar lá, a principal pergunta é, eu tenho fluxo de caixa suficiente para sustentar o meu crescimento? Ou não? Ou parte da minha estratégia é fazer com que os clientes entrem pagando uma taxa de implantação, porque isso financia o meu custo de aquisição de cliente. Então, estrategicamente pensando, você deve revisar e parar e analisar se o seu fluxo de caixa ele está comportando o seu crescimento ou se ele está indo de encontro àquilo que você deseja dentro da sua companhia. Por um momento da companhia, a gente entendeu que a gente não queria crescer exponencialmente mais, a gente queria gerar um pouco de caixa porque fazia parte dos interesses dos sócios. E tá tudo bem, porque isso faz parte, isso coube dentro da nossa taxa de crescimento. Então, isso é o ponto fundamental dentro de uma companhia. Entender sobre geração de caixa, fluxo de caixa, casamento, quando você paga. E se você puder, ter um BI para fazer esse acompanhamento no detalhe, para você ver os seus clientes inadimplentes, para você ver a sua parte financeira. É parte da rotina de um CEO fazer esse entendimento, mesmo que você tenha um diretor financeiro. Hoje, o meu sócio ele é o diretor financeiro, mas semanalmente eu bato o caixa e entendo quais são as principais contas, o que está acontecendo, o que a gente deve adiar um pagamento, o que a gente deve segurar como investimento, o que a gente deve investir hoje.
Então isso é parte da decisão estratégica dentro do nosso negócio, porque o que quebra a maioria das empresas é caixa. Se você não tiver um domínio completo sobre o caixa da empresa, você com certeza vai estar levando o seu negócio para o buraco. E quando a gente olha sobre esse olhar sobre para onde a gente está levando, que é o nosso 9º ponto aqui dentro do meu checklist, você precisa planejar o amanhã hoje. Ou seja, nós estamos aqui no dia 22 de outubro, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Se eu te perguntar quais são as metas do ano que vem, você já sabe? Quanto que você vai vender em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro? Esse ponto ele é fundamental porque isso impacta todo o seu negócio, inclusive a sua vida pessoal. Então, se você quer chegar em 100 mil de faturamento, em 20 mil de faturamento, quantas pessoas você precisa ter dentro da sua operação? Quantas horas essas pessoas vão dedicar para entregar um produto? Quantas horas você vai precisar para contratar novas pessoas? Isso faz parte do planejamento que você vai fazer para o seu próximo ano. Esse é o melhor momento. Em outubro, em novembro, em dezembro, é o melhor momento para você criar o planejamento de 2026. Quiçá você vai pensar em anos para frente. Mas se você não tem minimamente planejamento do ano que vem, provavelmente você vai estar perdido sobre o que você deve executar. Inclusive, se você quiser contar com a minha consultoria, né, de marketing, vendas e estratégia, você vai clicar no link que vai estar aqui embaixo desse vídeo. Você vai marcar uma reunião direto comigo e eu vou entender o seu negócio e aí a gente vai entender como que eu de fato posso te ajudar, seja na estratégia, seja na área de vendas, seja na área de operação. E pensando no 10º item, que ele é até um pouco mais filosófico, mas existe a mentalidade do dono, né, que eu falei logo no início, que é, cara, por mais que você deva pensar no estratégico, pensar em fluxo de caixa, pensar em agenda, pensar em tudo, é muito importante que você, como CEO da empresa, você tenha momentos no qual você vai estar próximo da sua operação, você vai estar trocando uma ideia com uma pessoa, você vai estar entendendo, você vai estar ligando para um cliente, porque esse feeling, esse cheiro da cozinha, ele é muito importante para que você tome as suas decisões com contexto. Porque muitas das vezes a gente está sentado na nossa sala, em um local que a gente está um pouco isolado, que é importante pra caramba, mas se você não tiver o feeling, o cheiro da cozinha, provavelmente você vai estar tomando uma decisão muito fria, afastada das pessoas e afastada do contexto, e provavelmente você vai dar um passo em falso dentro do seu negócio. Então, esses são os 10 passos para você conseguir ter um dia a dia, um checklist, para você atingir as suas metas financeiras enquanto CEO da sua empresa. E se você quiser contar com a minha ajuda, eu vou te chamar e vou te convidar a se inscrever nesse link que vai estar logo aqui embaixo do vídeo para você marcar uma reunião direto comigo. Fechado? Se você curtiu esse vídeo, curtiu esse conteúdo, deixa aqui nos comentários e não se esquece de inscrever aqui no canal. Fechado? É isso. Um forte abraço e tchau!